A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos nossa penúltima lição desse trimestre, cujo título é A Bendita Esperança. Veremos que a esperança cristã é essencial na vida do crente e está fundamentada na ressurreição de Jesus, conforme 1 Pedro 1,3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança é uma obra de Deus que move a igreja a trabalhar pelo seu reino. Sendo assim, esta lição destacará a importância da esperança cristã na jornada para os céus. Preparados? Vamos em frente então. Os fundamentos da esperança cristã são 5. Primeiro, Cristo como fonte de esperança. Quando Paulo escreve sua primeira epístola a Timóteo 1,1, ele saúda seu cooperador assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ou seja, Jesus é a personificação da esperança. Sua vida, morte e ressurreição são a base da esperança cristã, garantindo as promessas de Deus. O segundo fundamento é que há uma mensagem de vida eterna. Em Tito 1:2, Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e do conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Fica claro que a promessa de vida eterna, garantida pela fidelidade de Deus, assegura que há uma vida após a morte. O terceiro fundamento diz respeito à esperança da ressurreição. Atos 24:15 diz: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim como dos justos como dos injustos. E também 1 Coríntios 15:20-23, que diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição de Jesus assegura a futura ressurreição de todo aquele que crer no Filho de Deus. Quarto fundamento é a volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma promessa de redenção final e que alegra nossos olhos e corações, quando lemos Tito 2,13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O quinto fundamento é a transformação futura, que os crentes em Jesus serão transformados para serem como Cristo, completos em santidade e glória. O assunto esperança também era recorrente nas cartas paulinas. Nelas, Paulo destaca a esperança em diversas passagens, ressaltando a ressurreição, a justiça, a vida eterna e o retorno de Cristo. Ele menciona a esperança como uma virtude teológica fundamental, junto com a fé e o amor. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. A lição destacará que Deus é o autor da nossa esperança. Desde o Gênesis, Deus prometeu salvação à humanidade cumprida em Jesus Cristo. A fidelidade de Deus é garantia da nossa esperança. Ele é verdadeiro em suas promessas e podemos confiar plenamente nelas. Se aproximando do fim deste vídeo, não podemos deixar de falar da esperança cristã de acordo com a perspectiva escatológica, ou seja, o que aguardamos esperançosos ocorrerá muito em breve. Nesse sentido, precisamos ter foco bíblico no futuro, pois a Bíblia revela o plano de Deus para o futuro, incluindo a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a renovação de todas as coisas. Essas promessas garantem um destino glorioso para os crentes. Escatologicamente, a nossa esperança nos traz consolo e alegria, já que a esperança no futuro oferece consolo e alegria, mesmo nas adversidades. As promessas de ressurreição e transformação do corpo são fontes de esperanças inabaláveis. Por fim, a esperança precisa ser entronizada em nossos corações como disciplina, visto que temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele fortalece a fé do crente.
Essa doutrina assegura que o final da história será a vida eterna com Deus. A esperança cristã pode ser descrita como a âncora da alma, pois ao fazer essa comparação temos a certeza de que a esperança mantém o crente firme nas provações. Ela nos faz lembrar das promessas de Deus e nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Além de nos manter firmes, a esperança nos dá segurança, porque está fundamentada em Deus. Ela dá significado e propósito à vida, promovendo a busca pela verdade, santidade e piedade. Essa esperança sustenta o crente em todas as circunstâncias. Em contrapartida, devemos nos manter firmes na esperança, através de uma vida de fé e oração contínua. Olhar para Cristo e viver em comunhão com os outros crentes também são essenciais para fortalecer a esperança. Sendo assim, meus irmãos, que a gente tenha certeza de que diante das lutas e provações, o salvo em Cristo pode enfrentar tudo, firmado na esperança verdadeira em Jesus. A jornada cristã é sustentada pela certeza da vida eterna, e a história mostra que o cristianismo prosperou devido à compreensão da vida provisória e da eternidade com Cristo. Mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois Deus é fiel, conforme Hebreus 10, 23, que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esperamos assim, meus irmãos, que esta síntese de nossa próxima lição tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola bíblica dominical bem pertinho de sua casa. Na próxima sexta-feira, em mais um vídeo inédito, continuaremos abordando a abertura dos selos, constante no capítulo 6 do Apocalipse. Não perca, assista, compartilhe. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.